Vamos então para a nossa reflexão e o nosso último estudo. O horário já foi um pouquinho, vou tentar ser bastante breve para a gente terminar dentro do horário. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, falando novamente sobre a temática que tem como título Considerações finais de Paulo, autoridade, advertência e bem-estar da igreja, ok? Capítulo 13, nós vamos ler até do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim: Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos e realmente estáis na fé, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Como eu disse, eu vou tentar ser breve aqui, porque a gente gastou bastante tempo com a nossa gratidão aqui com os irmãos. Paulo está nesse 13º capítulo da sua segunda epístola a Coríntios. Ele está, na verdade, fazendo aqui as suas considerações finais de tudo que ele já tratou em relação àquela igreja. Toda a mensagem, toda a pregação que ele trouxe, ele está agora no capítulo 13, destacando algumas coisas aqui que nos mostram as suas considerações em relação à sua mensagem àquela igreja. E tudo que nós podemos aprender desde a primeira epístola até aqui, nós podemos ver que em tempos de apostasia, em tempos de declínio moral e esfriamento do amor por conta da multiplicação do pecado, podemos, assim como a igreja de Corinto, ser em muitos momentos uma igreja complicada, como esta foi. Nós podemos ver durante todos os nossos estudos o paralelo que existe entre a igreja contemporânea e a igreja de Corinto. Portanto, o estudo foi de muita relevância para o nosso crescimento espiritual e evolução como cristãos. Nesse capítulo 13, nós vamos perceber aqui essas considerações finais que apontam para a autoridade do apóstolo, para a advertência que ele faz à igreja e para o propósito que ele tem, que é o bem-estar da igreja, a sua comunhão plena com Deus. Nós vamos perceber aqui
pelo menos 3 pontos de desenvolvimento para aclararmos a mensagem do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que nós vamos observar aqui então é que Paulo está mostrando, nas suas considerações finais, que ele tem autoridade apostólica, que apesar das acusações que ele enfrentou, das calúnias que ele viveu, ele tem autoridade apostólica. O versículo 3 que nós lemos diz assim: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Ou seja, a função do apóstolo era falar no lugar de Jesus. Os primeiros apóstolos falavam com a autoridade de Jesus, falavam no lugar de Jesus. Portanto, não existem mais apóstolos hoje. Os apóstolos que se identificam apóstolo no tempo presente, na verdade, eles estão se auto-intitulando, porque os apóstolos encerraram esse tempo. Os apóstolos tiveram, nesse tempo, o propósito de continuar falando com a autoridade de Jesus, no lugar de Jesus, por aquele determinado tempo. Então, Paulo, ele foi caluniado de não ser apóstolo, de não ter as características de apóstolo, por não ter sido escolhido para ser apóstolo, e ele vai provar durante todas as suas epístolas que ele tem autoridade apostólica. E dentro dessa demonstração de autoridade apostólica, Paulo ele provou ser verdadeiro apóstolo e não falso. Por quê? No versículo 8, por exemplo, desse texto, ele vai dizer o seguinte: olha o que diz o versículo 8 que nós lemos: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E Paulo provou ser verdadeiro apóstolo com a verdade da palavra de Deus. Ou seja, aquela igreja havia adentrado falsos apóstolos que estavam desviando a igreja do caminho da verdade. E Paulo não precisou persuadir, Paulo não precisou inventar alguma coisa, Paulo não precisou mostrar artifícios humanos, como os falsos apóstolos, por exemplo, mostravam por meio da sua oratória, por meio da sua eloquência. Mas Paulo não precisou usar desses artifícios. Ele provou ser verdadeiro apóstolo com a própria verdade. Então, nessas considerações, ele está mostrando que tem autoridade apostólica, que ele é um verdadeiro apóstolo. Então, dentro desse primeiro ponto, nós vamos ver em primeiro lugar que ele provou ser verdadeiro apóstolo. Mas dentro desse ponto, em segundo lugar, nós vamos perceber que ele mostrou também, durante as suas idas, ali àquela igreja, suas credenciais de apóstolo. Ou seja, em momentos que ele era caluniado, em momentos que ele era criticado por não ser apóstolo, as credenciais iniciais no apostolado eram aqueles feitos sobrenaturais que os verdadeiros apóstolos possuíam. Então, Paulo ele mostrou suas credenciais, dizendo as experiências que ele teve também sobrenaturais, como ele foi usado por Deus de forma sobrenatural. E para tanto, ele tinha autoridade de apóstolo porque ele era apóstolo. E em terceiro lugar, dentro desse ponto que ele mostra que tem autoridade apostólica, Paulo ele vai lembrar para aquela igreja, em relação aos falsos apóstolos que estavam ali, sobre as verdadeiras virtudes de um apostolado.
Ou seja, apesar das credenciais iniciais serem a questão de ter tido experiências sobrenaturais, as verdadeiras virtudes do verdadeiro apóstolo estão nos princípios cristãos, nos princípios estabelecidos por Cristo. Por isso Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então havia muitas virtudes que Paulo tinha que os falsos apóstolos não apresentavam, né? Ou seja, e uma das coisas que nós vamos perceber quando nós falamos de virtudes, que há um sentido filosófico, né? Há um sentido histórico na questão da busca de autoridade, na busca do poder, que é preciso parecer ao invés de ser, né? Ou seja, foi pregado pelos filósofos, foi pregado, Shakespeare vai falar sobre isso, né? Maquiavel também, no seu ensinamento sobre política, ele vai falar sobre essa questão de declinar as virtudes que Jesus estabelecera, porque você precisa parecer para poder conquistar aquilo que você quer. Então, o que os falsos apóstolos eles faziam para adquirir autoridade era que eles tentavam parecer ser uma coisa que eles não eram, a saber, apóstolos, né, de Cristo. E Paulo vai mostrar que aqueles falsos apóstolos, eles não têm autoridade apostólica, mas Paulo sim era verdadeiro apóstolo. Paulo sim tinha as credenciais de verdadeiro apóstolo. E Paulo sim carregava sobre ele as virtudes de um verdadeiro apóstolo, porque ele era um imitador de Jesus Cristo. Ele vivia os princípios cristãos. Então, em primeiro lugar aqui, nessas considerações finais de Paulo, Paulo está mostrando, finalizando, concluindo sua mensagem, que ele tem sim autoridade apostólica. Em segundo lugar, o segundo ponto que nós podemos destacar aqui é que Paulo ele tem motivos para advertir a igreja. É isso que ele vai mostrar. Eu não vim aqui só para pregar um sermão para vocês. Eu tive motivos bastante relevantes para estar aqui exortando e pregando para vocês. E aí no versículo 5, ele vai dizer assim, olha o que ele diz no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, no versículo 5 ele diz, examinai-vos. Façam uma alta análise de vocês e vocês vão entender a necessidade que eu tenho de exortá-los, de adverti-los. Então, Paulo ele mostra aqui nessa conclusão, nessas considerações finais, que ele tem motivo para advertir a igreja, para exortar a igreja, para falar à igreja do seu pecado. E dentro desse ponto, nós vamos perceber em segundo lugar, em primeiro lugar, esses motivos de Paulo, é pelo fato da igreja de Corinto ser uma igreja complicada. Então o primeiro motivo é esse, aquela igreja é uma igreja complicada, é uma igreja problemática, é uma igreja dividida, é uma igreja que está fazendo guerra, é uma igreja que está vivendo fofocas, é uma igreja que está vivendo divisão, vivendo grupinhos. Então, é uma igreja complicada. E Paulo tem como motivo
essa complexidade desta igreja, o fato dele ter que exortá-la e denunciá-la pelo seu pecado. Mas dentro desse ponto de motivos que Paulo tem para advertir a igreja, nós vamos poder ver também que a igreja de Corinto estava sob a influência dos falsos apóstolos. E para tanto, este é um segundo motivo que Paulo tinha para exortar aquela igreja. Aquela igreja deixou de caminhar na verdade que Paulo havia ensinado. Aquela igreja começou a preferir os falsos apóstolos que iludiam a igreja com a sua persuasão por meio da sua oratória e da sua eloquência. Então, Paulo viu essa necessidade de advertir a igreja pelo fato de que esta estava sob a influência dos apóstolos. E um terceiro motivo que nós podemos ver dentro dessa jornada que nós estudamos aqui é que a igreja de Corinto estava vivendo a apostasia espiritual da fé. Isso porque os novos ensinos dos falsos apóstolos que foram adentrando aquela igreja fizeram com que ela se apostatasse da fé, se esfriasse na fé. O pecado que aquela igreja estava cometendo fez com que o amor dela se esfriasse. Então, em segundo lugar, nós vamos perceber que Paulo ele tem motivos para advertir a igreja, como ele fala aqui no versículo 5, examinai-vos, se não é que já estáis reprovados. Ele termina esse verso dizendo isso. Então, Paulo ele tinha motivos para estar ali chamando a igreja para a exortação, chamando a igreja para o exame, chamando a igreja para a autoanálise, para poder ela se corrigir. E em terceiro ponto que eu destaco aqui dentro dessa mensagem de considerações finais do apóstolo Paulo, é que ele vai mostrar mais uma vez que ele tem um propósito, e esse propósito do apóstolo é o bem-estar da igreja. Ele não está ali por interesse, ele não está ali em busca de algum benefício próprio, mas ele está ali para que a igreja viva bem, para que a igreja esteja bem. Ele está ali pelo bem-estar da igreja. Olha o que ele vai dizer no verso 10. Ele diz assim no verso 10: portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para a destruição. Então o propósito do apóstolo, diferentemente dos falsos apóstolos, era trazer a igreja para a edificação, para que essa possa estar edificada, vivendo plenamente a palavra de Deus e assim estando bem com Deus. Mas os falsos apóstolos estavam desvirtuando a igreja, deturpando a pregação da palavra para a destruição da própria igreja. Então, a gente vai perceber aqui, dentro desse capítulo 13, que Paulo ele está considerando e ressaltando aqui o seu propósito, que é a busca pelo bem-estar da igreja. E aí nós vamos perceber que a sua preocupação era, em primeiro lugar, sobre a pregação genuína e não sobre ele mesmo. Paulo não estava preocupado em se defender sua honra, defender seu apostolado. A preocupação intrínseca no coração de Paulo não era essa. A preocupação de Paulo era em relação à pregação, porque os falsos apóstolos estavam deturpando a pregação do Evangelho. Estava pregando aquilo que Paulo falou bastante
sobre o outro evangelho, que não é outro, mas é um falso evangelho. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo estava preocupado era com a teologia. Paulo estava preocupado era com os falsos ensinamentos, porque essa deturpação do evangelho poderia fadar a igreja aos erros e pagar muito caro para isso. Então a preocupação de Paulo não era a sua defesa, não era mostrar que ele tinha direito sobre aquela igreja, que ele era o líder daquela igreja, que ele era o cabeça ele era o pastor daquela igreja, né? A preocupação de Paulo não era essa. A preocupação de Paulo era mostrar que a pregação daqueles falsos apóstolos estava errada e que a pregação genuína precisava voltar à proeminência naquela igreja, né? Então Paulo mostra aqui, com esse propósito que ele tem do bem-estar da igreja, que a sua preocupação principal era sobre a pregação genuína e não sobre ele mesmo. Ele não estava nem aí se iriam falar mal dele, se estavam caluniando, se estavam criticando. Importava para ele pregar a palavra de Deus, né? E em segundo lugar, dentro desse ponto, onde Paulo está mostrando que tem um propósito e o que ele busca nesse propósito é o bem-estar da igreja, nós vamos ver em segundo lugar que o seu cuidado era como de um pai para com seus filhos e não pelo afã do dinheiro. Porque o interesse dos falsos apóstolos era dominar os irmãos da igreja, era instrumentalizá-los para o seu bel prazer, para os seus interesses e benefícios próprios. Esse era o interesse dos falsos apóstolos, né? Então, Paulo está aqui mostrando que o verdadeiro apóstolo, que aquele que verdadeiramente tem autoridade de apóstolo, né? Aquele que verdadeiramente foi escolhido por Cristo para ser apóstolo e assim cuidar do rebanho do Senhor, Paulo está mostrando aqui que este terá cuidado de um pai para com seus filhos. Ou seja, o cuidado de Paulo àquela igreja era um cuidado de pai para com os filhos. Paulo se sentia o pai daqueles irmãos, Paulo se sentia pastor deles, né? Porque foi Paulo que inaugurou aquela igreja. Então Paulo estava ali na sua missão de pai para livrar os seus filhos do perigo iminente que estes sofriam por conta da influência instrumentalização dos falsos apóstolos. E qual é a diferença aqui? Paulo era como um pai que cuidava dos filhos e os falsos apóstolos estavam ali pelo afã do dinheiro, pelo afã do lucro, pelo afã de instrumentalizar aquelas pessoas para o seu bel prazer. Aqueles apóstolos não valorizavam as pessoas, mas valorizavam aquilo que aquelas pessoas poderiam dar para ele. Não é diferente no dia de hoje. Muitas vezes as pessoas pensam que estão sendo valorizadas, mas elas não estão sendo valorizadas. As pessoas estão valorizando apenas aquilo que ela tem, porque nós estamos vivendo hoje a proeminência do ter no lugar do ser. Ou seja, as pessoas estão buscando mais aquilo que você tem do que aquilo que você é. Então Paulo aqui mostra que o seu propósito para o bem-estar daquela igreja, ele mostra dentro desse propósito o seu cuidado de um pai. É alguém que está tendo um cuidado, uma relação de pai e filhos, né? Diferentemente daquelas outras pessoas, os falsos apóstolos, que estavam instrumentalizando aquelas pessoas para comer a gordura da ovelha, para sugar tudo que aquelas pessoas poderiam oferecer para elas. E em terceiro lugar, dentro desse ponto, onde Paulo mostra o seu propósito, que é o bem-estar da igreja, Paulo vai mostrar aqui em terceiro lugar que sua missão era educar a igreja à santidade e liberdade em Cristo, né? Então, uma igreja que é complicada, uma igreja que está sendo influenciada sob falsos apóstolos, uma igreja que está apostata da fé, né? Paulo está
tem a missão então de trazer a santificação para essa igreja. Paulo tem a missão de trazer a pureza para essa igreja. Paulo tem a missão de purificar essa igreja por meio da palavra do Senhor e trazer também a liberdade para esta, de forma que esta igreja estava sendo, na verdade, carregando um peso dos falsos apóstolos, né? Com seus dogmas e com a sua doutrina. Então Paulo vai aqui mostrar que em Cristo há liberdade. Aqueles falsos apóstolos queriam também trazer os ritos costumeiros do judaísmo para continuar naquela igreja, desvalorizando assim o sangue de Jesus Cristo. E então Paulo ele tem a missão de educar a igreja a viver em santidade e trazer para esta de volta a liberdade que ela tem direito em Cristo Jesus. Sendo assim, nós podemos concluir este capítulo, essa temática, onde Paulo está fazendo as suas considerações finais, mostrando sua autoridade apostólica, a advertência pelo qual ele teve motivos para trazê-la e o bem-estar da igreja, que era o seu propósito exclusivo, né, que era a reconciliação na aliança com Deus. Nós vamos concluir então que Paulo ele provou a sua autoridade apostólica, né? Paulo ele cumpriu a sua missão de denunciar o pecado daquela igreja, ele advertiu aquela igreja, ele exortou aquela igreja e ele nos ensinou uma coisa que Jesus também ensinou, que nós estamos aqui com a missão de denunciar o pecado por meio da palavra de Deus e não salvar pessoas. Quem salva pessoas e quem perdoa o pecado das pessoas contra Deus é o próprio Deus. Mas a missão do apóstolo, a missão do pastor, a missão do presbítero é pregar a palavra de Deus denunciando o pecado. E essa foi a missão de Paulo na igreja de Corinto. E em segundo lugar, Paulo mostrou o seu amor e cuidado para com aquela igreja, imitando a Jesus na busca pelo bem-estar da igreja. Ele mostrou as verdadeiras virtudes que um verdadeiro apóstolo tem, que é imitar, né, a Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer lá em Efésios, né, sede, pois, imitadores de Cristo, né? Então a gente percebe que Paulo ele cumpre aí a sua missão, né? Ele é o verdadeiro apóstolo, ele foi o verdadeiro apóstolo, ele teve suas credenciais de apóstolo comprovadas, ele mostrou suas virtudes de apóstolo, para isso ele provou sua autoridade apostólica. Ele teve motivos para advertir aquela igreja, né, porque aquela igreja era uma igreja complicada, era uma igreja que estava sob a influência de apóstolos, era uma igreja que estava apostata da fé, né, havia apostatado da fé, e então ele tem motivos para advertir a igreja. E Paulo mostra, finalizando aqui, que o seu propósito sempre foi a busca pelo bem-estar da igreja. Aí, concluindo, eu quero ler os versos finais do capítulo 13, do 11, 12 e 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E assim terminamos aqui o estudo nas epístolas de Paulo aos Coríntios. Foi uma longa jornada, foram maravilhosos estudos e o meu desejo é que você tenha crescido
O meu desejo é que você tenha evoluído e que você tenha aprendido um pouco mais com o apóstolo Paulo o que é ser igreja do Senhor. Se nós temos sido igreja complicada, esse é o momento de nós, por meio da palavra de Deus, nos complicarmos. Se nós temos vivido com uma igreja que não está andando na verdade, pelo fato de estar sob a influência dos falsos apóstolos de hoje, esse é o momento de você mudar a sua vida e caminhar o caminho verdadeiro na vida que vale a pena ser vivida. Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós e que possamos continuar tendo a palavra de Deus como única regra de fé e como fonte de toda a vida. Amém? Nós vamos agora orar pelos irmãos e agradecer ao Senhor por mais esta live. Querido Deus eterno Pai, uma vez mais nós te agradecemos e te agradecemos por o Senhor ter nos permitido chegar até aqui, ao final desse estudo, em que pudemos aprender coisas maravilhosas, riquezas profundas da parte do Senhor para a nossa vida. Tenho certeza que seremos melhores cristãos e melhor igreja. Te agradecemos por cada irmão e irmã que nos acompanhou durante todo esse tempo de quarentena aqui por meio dessa live. Obrigado por nos usar como um canal de comunicação e de bênçãos para propagar a palavra da verdade. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor nos dê logo mais na nossa live do culto doméstico mais um momento ímpar como esse, para que possamos, como propósito principal, disseminar a Tua palavra, difundir o Teu Evangelho, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live com seus irmãos, com seus amigos, no seu grupo familiar e assim continuemos então a propagar a palavra de Deus. Terminando, vamos cantar mais uma canção. Na verdade, a mesma canção, para terminar. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Você pode dizer? Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim,
até por uma coroa trocar. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.